E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada, amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo, amém? Que está escrito em Lucas 1:37. E vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, que Jesus te abençoe. E até o próximo vídeo. Meus irmãos, vamos para mais um vídeo e hoje vamos começar com a data. Hoje é 9 do mês 6 de 2026. Hoje é uma terça-feira. Nós vamos ler Êxodo. Vamos ler o capítulo 2, do 11 ao 25. Vou ler como está escrito. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu para ver os seus irmãos, e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou para um e para outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e viu que 2 homens hebreus contendiam. Então disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. Lá se assentou junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, dando de beber ao rebanho. E levantando elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que hoje tornaste tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância, dando de beber ao rebanho. E disse suas filhas: e onde está ele? Porque deixaste o homem, chamai-o, para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. Depois ele deu a Moisés sua filha Zípora, o qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. E clamaram assim, no seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Vou começar com oração, agradecendo a Jesus por mais um dia, pedindo a Ele que nos dê direção, que nos dê a sua presença, que Ele nos guie, amém? Nós oramos e Deus, Ele age com a resposta. Porque quem é escravo não liberta escravo. Um cego não pode guiar outro cego. Orar, né? Moisés viu que o povo dele estava com cargas muito pesadas. E como é que alivia as cargas? Em oração. A Bíblia fala que o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Quando você ora, você tira das suas mãos e coloca nas mãos de Deus. Há uma transferência, né? Quando você ora, as cargas, elas saem de você e vai para Deus. Porque Jesus, Ele levou, né, sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então, a sua parte é orar e a de Deus, né? Ele pega as suas guerras através de Jesus e as suas cargas. Então, guerras e cargas, elas têm que estar na mão de Deus, amém? Porque só Ele pode resolver. E Moisés aqui, ele foi resolver do jeito dele. E quando você vai agir do seu jeito, há consequências. Do oprimido, né, por um egípcio, um homem hebreu, foi lá e matou. Ele foi agir com a própria força dele.
E não se ele estava naquela situação, ele estava certo, né? Que ele viu que o povo dele estava sofrendo, ele viu que o povo dele estava com cargas, né? Ele viu que o povo dele estava debaixo de uma opressão, debaixo de uma escravidão. E ele foi tentar resolver do jeito dele, né? E nós não podemos pagar o mal com o bem. Nós não podemos pagar o mal com o mal. Nós temos que pagar o mal com o bem. Coloque aí, pague tudo com o bem. Você venha pagar tudo com o bem. Pague a afronta com o bem. Se te afrontaram, pague com o bem. Te caluniaram, pague com o bem. Falaram mal de você, pague com o bem. Fizeram coisas contra você, não faça igual. Pague com o bem. E Moisés, ele foi tentar do jeito dele, deu errado. Que realmente Moisés, ele tinha um chamado, ele tem um chamado para a liderança, ele tinha um chamado muito profundo, né? Só que aqui fala que ele foi tentar resolver do jeito dele. E quando você tenta resolver do seu jeito, dá errado. Então você vem esperar o agir de Deus, né? Ele matou e escondeu. Ele pensou que ninguém estava vendo, só que Deus está vendo, amém? Deus está vendo as suas ações. Então que você venha agir do jeito certo. E Moisés, ele foi tentar, no verso 15, né? Fala a respeito que ele foi tentar ajudar os hebreus que estavam brigando. E eles falaram, quem é você para nos liderar? Quem é você? Porque você matou. Ou seja, os hebreus, eles não queriam Moisés como um juiz, né? Como um líder deles. Por quê? Porque a mentalidade daquela época dos hebreus era uma mentalidade de indiferença, eles não queriam mudança. E quando uma pessoa não quer mudança, não adianta você dar conselho. Não adianta você falar com quem não quer mudança. Ela não muda as atitudes. Ele não muda pessoas que não querem mudança. Deus só muda quem quer mudança. Você vê que no versículo 13 e no 14, não era o tempo de Moisés de liderar. Não era o tempo de Moisés agir, não era o tempo de Moisés ele fazer. Ele estava agindo com uma atitude impossível, sem direção de Deus. Mas ele tinha um chamado. E quando você tem um chamado, o que você tem que fazer? Você tem que se humilhar diante de Deus e esperar o tempo. Você tem que aprender. Coloque aí, se humilhar. Porque só Deus merece a nossa humilhação. Só Deus merece. Porque quando Deus recebe a humilhação, o que Deus faz? Deus honra. Mas quando o homem, não sei se vocês já viram uma situação, quando o homem se humilha para o homem, é a coisa mais feia do mundo. Quando a pessoa vai se humilhar para o homem, às vezes o homem ele despreza, ele humilha mais ainda. Ou quando você vai se humilhar para o patrão, se humilhar para alguém assim que é mais alto que você, geralmente a pessoa, ela já está humilhada. Quando ela se humilha, é pior ainda. Parece que a situação não melhora, a situação piora. Só que Deus, ele não é assim. Ele recebe a humilhação de uma forma diferente. Quando você se humilha diante de Deus, ele te honra, amém? Então que você venha sempre se humilhar diante de Deus. Só ele é digno da nossa humilhação. Faraó viu que Moisés, ele matou o egípcio. Faraó procurou matar Moisés também. Ou seja, o faraó queria pagar o mal com o mal, né? Então isso é uma atitude que Deus, ele desaprova. Aí Moisés fez o que? Ele teve que fugir e habitou em Midian e ele ficou em um poço. Porque quando você age errado, vem as consequências. Então você vem agir certo, amém? Assim como você age errado, vem as consequências. Quando você age certo, também vem as consequências. Então você vai colher de acordo com a sua plantação. Se você colheu bem, se você plantou bem, você vai colher o bem. Mas se você plantou errado, você vai colher errado. E como fala aqui que ele fugiu, foi para um poço em Midian. E poço fala de lugar de encontros. Poço fala de mudança. E poço também fala de espera, né? Porque Moisés, ele estava esperando. E fala também lugar de ensinamento. Que foi no poço onde o servo de Abraão encontrou uma esposa para Isaac. Foi no poço onde Jesus marcou o encontro com aquela mulher samaritana. Então o poço é o lugar de ensino, transformação e mudança. Então fala o que Jesus está entrando nas nossas vidas como encontro, amém? Ele vai trabalhar, vai entrar com mudança. É só você esperar e absorver todos os ensinamentos que ele tem para você, amém? E fala aqui também que o poço ele é lugar de oportunidade. Oportunidade.
Porque Deus usa as coisas, Deus usa as situações, Deus usa o nosso dia a dia para nos abençoar. E como Moisés ele estava esperando no poço, quem espera Deus provê, amém? Quem espera Deus age, quem espera no Senhor Deus age. Aqui que as filhas de Reuel, as filhas de Jetro, que é a mesma pessoa, elas foram tirar água no poço. Ou seja, fala de oportunidade. Deus ele prepara situações e oportunidades para nos abençoar. Ok, situações e oportunidades para nos abençoar. O inimigo ele preparou situações e oportunidades para matar Moisés. No começo do estudo eu falei para vocês que o faraó queria matar os bebês, e logo depois, logo mais, ele também agora ele queria matar. Então assim, Deus ele prepara situações para nos abençoar e o inimigo para nos matar. Então que você vai escolher sempre Jesus, amém? A melhor escolha é Jesus. E fala aqui que Moisés ele aproveitou essa oportunidade. No versículo 17 fala que como os pastores de lá expulsavam elas, né, elas vinham encher e os pastores não queriam, eles expulsavam elas. Não queria que elas pegassem. E fala do inimigo, o inimigo não quer que a gente pegue as nossas bênçãos, o inimigo, ele quer que a gente fique derrotado, o inimigo ele quer ver a nossa derrota. E Moisés, ele se levantou, né, e agiu. Moisés, os pastores expulsaram as filhas de Jetro, só que Moisés se levantou, ele também, ele deu água ao rebanho, das filhas de Jetro, que fala, né, de transformação, como eu falei no começo. Então ele se levantou, ele defendeu e ele deu água ao rebanho. Ou seja, são etapas, né, processos que nós temos que passar. Nas dificuldades nós temos que nos levantar em oração, temos que defender a nossa vitória, defender a nossa causa, defender a nossa casa em oração, defender os filhos em oração, defender o marido em oração, defender daquilo que o inimigo se levanta, daquilo que o inimigo traz em mim, todo o atrapalho, todo o levante. Deus ele faz cair por terra, então que você venha se posicionar. Moisés ele viu uma injustiça, que os pastores não queriam que elas pegassem água. E o inimigo não quer que você tenha vitória, o inimigo quer que você fique derrotado, quer que você fique prostrado, quer que você não busque a Deus, não quer que você cresça, não quer que você prospere, não quer que você tenha dinheiro, não quer que você tenha um emprego. O inimigo não quer sua vitória, mas Jesus ele quer que você seja vitorioso. É o desejo de Deus, é o desejo do coração de Jesus a sua prosperidade. É o desejo do coração de Jesus que você case, que você tenha sua família, que você prospere, que você tenha um emprego, que você cresça no ministério. É o desejo do coração de Jesus que tenha salvação de almas, que tenha cura, que tenha libertação, amém? É o desejo do coração de Deus que as coisas deem certo na sua vida. Deus quer que tudo ocorra bem na sua vida. Deus quer a sua felicidade. Deus quer a sua alegria. Deus não quer você cabisbaixo, triste pelos cantos, amargurando, murmurando. Deus quer você feliz, adorando o nome dele. E só ele é digno de toda adoração. E Moisés, ele agiu de uma forma completa. E é assim que Deus age nas nossas vidas, de uma forma completa. Deus, ele está se levantando para nos defender. E fala aqui que Moisés, ele deu água para o rebanho. Ele poderia só ter se levantado e ter defendido, mas ele também deu água para o rebanho. Ou seja, ele agiu de forma completa. O nosso Deus, ele é um Deus de obras completas. O que o nosso Deus faz, ele termina, amém? O que ele começa, ele termina. E aqui no versículo 19 e 20 fala que elas chegaram cedo, né, no versículo 18, porque quando tem alguém para nos defender na oração, quando tem alguém para nos ajudar, quando tem alguém que seja porta-voz de Deus nas nossas vidas, as coisas chegam cedo, amém? Quando você se posiciona, quando você tem uma atitude diferente nos céus, as coisas, vou deixar aqui no versículo 18. Quando você se posiciona, está na posição, o milagre ele vem cedo. O milagre ele vem depressa. Como vocês viram, sempre elas demoravam. Por quê? Porque os pastores expulsavam elas e elas ficavam esperando os pastores ir embora para poder pegar água do poço. Ou seja, era uma demora, né? As coisas demoravam. Então, quando você vai se posicionar, amém, diante de Deus e não demorar.
E no versículo 19 ao 20 fala que Jetro, né, ele recompensou, Reuel, ele recompensou Moisés. Quando você faz algo, há uma recompensa para você. Deus, ele te recompensa, amém? Tudo que você faz para Deus, ele te recompensa. E como Moisés, ele fez o bem, ele também recebeu o bem. E Jetro convidou ele para comer pão, porque eu acredito que ele estava com fome, né? E Deus, ele nos visita conforme a nossa necessidade. Aquilo que você precisar, Deus, ele é fiel para prover. Coloca aí que Deus, ele é a própria providência. Coloca, Deus é a providência. Deus, ele não tem providência. Deus, ele é a providência. Ele pode prover tudo, amém? Ele pode tudo. Deus, ele é provedor. Ele pode todas as coisas. E fala aqui que Moisés, ele... acredito que teve uma longa conversa ali entre eles. E Jetro convidou Moisés para morar com ele e deu a filha deles Zípora como esposa. Deus, ele tem o poder de te dar aquilo que você não tem, amém? Deus, ele tem o poder de te dar uma casa, porque ele precisava de um abrigo para ficar. No começo ele precisava de comida, né? Você coloca aqui as etapas, né? Que você não venha pular etapas. Que você venha seguir todas as etapas que Deus colocou para você, amém? E se você pular etapas, você vai fazer tudo de novo. Deus vai fazer você voltar e você vai ter que fazer tudo de novo. Primeiro ele estava no poço, né, Moisés. Depois do poço, ele teve que defender, né? Ele teve que defender. Ele se levantou também, né? Ele teve que dar água. Ele teve que comer pão, né? Ele comeu pão. Aí depois Deus proveu um abrigo para ele. Um abrigo, uma casa, e deu uma família a ele. E um emprego, né? Porque também Moisés, ele foi pastor de ovelhas. Pastor. Deus deu um emprego. Por quê? Porque Deus é um Deus também de etapas. Ele usa as etapas para nos ensinar. E Moisés, ele estava aqui aprendendo que ele precisava cumprir etapas. Ele precisava passar pelo processo. E tem muitas pessoas que não querem cumprir etapas e não querem cumprir processo. Mas você vai ter que cumprir, porque Deus, ele é um Deus de processo. Por exemplo, você nasce, né? Um bebê, ele não nasce? Aí ele nasce, bebê, vira criança, de criança vira adolescente, aí vai crescendo, vira adulto. São etapas. E você vai ter que cumprir. Deus, ele vem te dar graça e sabedoria para que você entenda isso, amém? Naquela situação, Deus estava preparando Moisés para o chamado dele, amém? E ele gerou um filho chamado Gerson, que significa peregrino. Ou seja, Deus fez o milagre dele conceber, né? Não era nem para ele viver, porque ele iria ser lançado no rio Nilo. Aí Deus livrou ele e fez com que a filha de Faraó criasse ele. Por quê? Porque Deus, ele entra com livramento, amém? E Deus, ele livrou Moisés para um propósito, porque Moisés ia libertar o povo dele. E quando Deus, ele tem um propósito na sua vida de libertação, Deus, ele te livra. Deus, ele te guarda. Deus, ele te preserva, amém, do que for, porque é a glória de Deus. Como está escrito aqui em Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outro não darei, nem ao louvor às imagens. Ou seja, a glória é só de Deus. Coloque aí Isaías 42, o versículo 8. A glória é de Deus. Só Deus merece a glória, amém? A soberania de Deus. Só Ele é o Senhor, só Ele é exclusivo. Ele não aceita ser trocado. Deus, ele é o centro de todas as coisas. Deus é tudo. Só Ele merece ser honrado. Só Ele merece ser adorado. A adoração é dele. Só Ele merece ser exclusivo. Só Ele merece a glória. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Tudo é dele. O que é propriedade dele, ele tem ciúmes. E o que é dele, ele pega de volta. Pode estar onde estiver. Deus vai lá e pega a glória dele. Então, a sua família é de Deus. A glória de salvar, a glória de libertar, só Deus vai ter. A glória de te dar um emprego, a mim, o que é de Deus, a glória, só a glória dele. E como é que Deus se manifesta com glórias? Assim, do jeito que Deus fez com Moisés, Deus livrou ele. Por quê? Porque a glória é só dele. Moisés era dele. Então você é de Jesus. Então a glória é de Jesus na sua vida. O que Deus vai fazer na sua vida, a glória é dele.
E fala aqui nos versículos, Deus ele permitiu, né, no versículo 22, Moisés gerar. Ok, que Deus vai permitir você gerar, você vai ter sua família, você vai ter tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você sonha, Deus vai permitir você gerar, amém? E gerar em Deus. Nos versículos 23 a 25 fala que o povo clamou, ok, o povo clamou e do clamor do povo, Deus ele agiu. Porque Deus, ele só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus, ele só age para quem ora. Deus não dá nada de graça para ninguém. Você tem que pagar um preço, você tem que se esforçar. Porque Deus, ele tem o jeito dele de trabalhar. E como está escrito aqui, que Deus, ele ouviu o gemido do povo dele. Ele lembrou da aliança e viu Deus dos filhos de Israel. E atentou para a sua condição. Ou seja, quando você se move em orar, Deus se move em agir. Por quê? Porque Deus não tem pacto com gente acomodada, com pessoas que não querem, que não têm interesse. Deus só tem prazer em fazer quando a pessoa não é parada, quando a pessoa ela se movimenta. Quando Deus vê interesse na pessoa, quando Deus vê que você quer mudança, quando Deus vê que você quer. Quando Deus vê que o povo dele quer ser livre, quando ele vê desejo de mudança. Quando ele vê que a pessoa quer, e quando a pessoa quer, a pessoa demonstra interesse, a pessoa demonstra vontade de querer mudança, como aquelas pessoas que precisavam ser curadas, elas buscavam a Deus. Então, que você venha demonstrar a Deus o seu interesse, que você faça alguma coisa, que você demonstre fé, porque a fé move Deus, e Deus move o impossível. E Deus, ele ouve gemido, Deus não ouve murmuração, então que você não venha murmurar. E Deus, ele se lembra da aliança, Deus não lembra de pecado, Deus lembra de aliança. Pecado, Deus apaga. Que você venha ter posição em Deus, que você venha se humilhar, porque Deus, ele ouve humilhação, Deus não ouve murmuração. Quando você se humilha, Deus age. Quando você se humilha, quando você clama, Deus, ele intervém, amém? Deus, ele trabalha com intervenção. Porque a sua parte você tem que fazer, mas a dele, ele mesmo faz, ele mesmo se encarrega. Então que você venha clamar a Deus, que Deus, ele vai agir. E quando o povo clamou, Deus, ele levantou Moisés. E quando você clamar, Deus vai levantar a sua vitória, Deus vai levantar a solução, Deus, ele vai levantar a provisão, porque ele é um Deus que levanta, amém? Deus ainda levanta. Fique com essa palavra em nome de Jesus, que Jesus te abençoe e nunca se esqueça, amém? Sonhe. Então que você não venha parar de sonhar e nem de orar, que Deus, ele não para de agir, Deus não para de se mover. Deus, ele age conforme a sua fé e conforme o seu interesse. Volte a orar, que Deus volta a agir. Continue orando, que Deus vai continuar operando. Amém? Que Jesus te abençoe poderosamente. Esse foi o devocional de hoje. Volte a sonhar.